Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje envolve o estudo de cargas elétricas. Estamos cercados por aparelhos que dependem da física do eletromagnetismo, que é justamente a combinação de fenômenos elétricos e magnéticos que nós vamos, a partir de agora, começar a nos ocupar. Então, quando você usa o teu celular, quando você assiste a programação da TV ou quando você ouve uma estação no rádio, são aparelhos que só funcionam devido a esse tipo de física. Então, todo o nosso estudo vai ser permeado pelo conhecimento desses dois fenômenos que compõem o eletromagnetismo, os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. A primeira vez que esses fenômenos foram estudados remonta à Grécia Antiga. Lá os filósofos faziam experiências, os primeiros filósofos, encostando âmbar, que é uma espécie de resina muito usada em pedras ornamentais, friccionando e aproximando em pedaços de papel, pedaços de palha. Ao fazer isso, esses pedaços eram atraídos e, mais adiante, foi determinado que essa atração era devida a uma força elétrica. Da mesma maneira, ao manipular uma espécie de pedra, que era um ímã, e ao aproximar de pedaços de ferro ou limalhas de ferro, essas limalhas eram atraídas por esse ímã. E daí também chegou-se mais adiante a determinar que esse tipo de atração era devido a fenômenos magnéticos. Então, durante todo o desenvolvimento da humanidade, até os dias atuais, esses dois fenômenos eles foram estudados de forma independente, eles caminharam de maneira paralela. Até que um físico chamado Hans Christian Ørsted descobriu uma ligação entre elas. Ele observou que se uma corrente elétrica passando por um fio poderia alterar a direção da agulha de uma bússola. Através dessa observação, desse experimentalismo, Ørsted desenvolveu uma relação que existia entre esses dois fenômenos. Mais adiante nós tivemos outros personagens como Michael Faraday e James Clerk Maxwell, que desenvolveu matematicamente as equações do eletromagnetismo. Então, como nós comentamos, toda a nossa história aqui vai passar a ser agora delineada através do estudo desses fenômenos. Então, os primeiros fenômenos que nós vamos aqui estudar são os fenômenos elétricos que estão associados aí ao tema da nossa aula de hoje, que são cargas elétricas. Então, quando a gente começa a falar de cargas elétricas, uma situação muito simples que nós podemos delinear aqui como exemplo é aquela em que, num momento em que você está numa cidade, num local muito seco, que há muitos dias não chove, ao caminhar por uma superfície com um tapete e ao aproximar a sua mão ou seus pés de uma maçaneta ou de uma estrutura metalizada, você pode notar a presença de fagulhas ou faíscas que podem sair da sua mão ou em contato com a maçaneta. Do mesmo modo, quando você retira uma roupa, um suéter, uma roupa de algodão, você pode sentir também fagulhas ou faíscas que saem através desse contato. Essas fagulhas ou faíscas estão relacionadas ao conceito de carga elétrica. De um modo geral, todos os objetos possuem carga elétrica. Esses fenômenos eles poderiam ser bastante banais se eles não tivessem uma consequência muito mais interessante. É claro que, por exemplo, uma situação de uma fagulha ou uma faísca pode ser algo comum, essas duas descrições que eu mantive. Mas, se por exemplo, ao você manipular um microcircuito ou uma placa-mãe de um computador e você gerar uma faísca, você pode inutilizar uma fagulha, você pode inutilizar um aparelho. Então, de todo modo, os objetos que compõem toda a nossa estrutura, eles contêm cargas elétricas. E essas cargas elétricas, elas normalmente não podem ser observadas
porque elas a princípio estão em equilíbrio, né? Em equilíbrio que ocorrem quando as quantidades delas são iguais. As quantidades, né, dos diferentes tipos de cargas são iguais. Quantidades iguais. Bom, quando há uma discrepância entre a quantidade dos diferentes tipos de cargas que temos no objeto, nós dizemos aí que o corpo está eletricamente carregado. Na condição de equilíbrio, nós podemos dizer que o corpo está eletricamente neutro. Ok, estamos dizendo que todo objeto contém cargas, que as cargas elétricas são, na verdade, uma propriedade intrínseca, ou seja, é algo essencial a cada carga, mas que essas cargas apresentam aí, né, distinção. Elas podem ser positivas ou negativas. E o conhecimento dessa característica de cada carga vai nos dizer uma informação muito interessante sobre o equilíbrio. E não mais do que isso, informarmos que temos como calcular a ação da força que essas cargas exercem sobre uma carga em específico ou quando estamos estudando um objeto em particular. É isso que nós vamos fazer agora. Então a ideia aqui, vamos passar agora, é mostrar em que situações esses tipos de cargas que nós estamos estudando aparecem. Imagine então o seguinte, né? Tenhamos aí um fio. Este fio, né, ele suspende uma barra de vidro e essa barra, digamos, ela seja friccionada por seda. Então o que acontece? Ocorre uma transferência de cargas e essa barra de vidro aqui, ela fica eletricamente carregada, digamos, com cargas positivas. Então eu tenho uma barra de vidro aqui. Se porventura essa barra de vidro que está em suspensão por um fio é aproximada por uma outra barra de vidro nas mesmas condições, ou seja, ela é friccionada por uma seda e há uma transferência de cargas, o que ocorre na aproximação entre essas duas barras é uma repulsão, ou seja, existe uma força que faz com que essas duas barras sejam, né, afastadas. Considerando que as barras são da mesma natureza, ou seja, tem uma barra de vidro aqui, que está em suspensão, e uma barra de vidro que foi aproximada após um processo de fricção. Agora, se porventura eu aproximasse uma barra que fosse de plástico, também atritando ela com um pedaço de seda, essa barra ela seria eletricamente carregada, ou seja, teria uma variação, a transferência de cargas, com uma prevalência de cargas de sinal negativo. Nessas condições, o que nós observaríamos aí, como a barra agora é de uma outra natureza, vamos colocar uma barra de plástico, nós teríamos aí um processo de atração entre essas duas barras. Então nós teríamos um processo atrativo. Essas duas experiências ou demonstrações, elas vêm apenas nos dizer o seguinte, que cargas que possuem sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, essas duas experiências ou demonstrações nos levam a essa conclusão. Cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Essa é uma premissa que nós vamos
seguir para o nosso estudo. Cargas sinais opostos se atraem. Então é isso que a experiência nos traz. Ok, sabemos que cargas sinais iguais se afastam, cargas de sinais opostos se atraem por conta dessa experiência, mas algo que é fundamental no estudo dessas cargas e da concentração de cargas no objeto é saber da natureza da força que atrai essas duas cargas, ou mais cargas envolvidas no processo. Então, o conhecimento da natureza dessa força é fundamental para entender como que essas ações são determinadas, ou seja, como que ocorre a atração entre dois objetos eletricamente carregados e como que se ocorre essa repulsão. Então isso nos conduziu, na verdade, ao estudo de uma lei, né, que nós conhecemos como lei de Coulomb. Né? A lei de Coulomb, né, desenvolvida pelo francês Auguste Coulomb, em homenagem a ele, ela nos dá a natureza modular em termos da direção e do sentido da ação da força entre dois objetos eletricamente carregados. Então, essa ação de força, matematicamente, é conhecida vetorialmente como F igual a K, onde K é uma constante, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado, e aí associando a isso a um vetor de módulo unitário. Ok, o que essa fórmula nos diz? Ela nos informa uma ação de força que existe entre duas cargas. Ou seja, o que nós temos aqui? A força entre duas cargas, Q1 e Q2 são as cargas envolvidas, o R representa a distância entre essas cargas e o R é um vetor, né, de módulo unitário, um vetor de módulo unitário que aponta na direção das cargas de módulo unitário. Então a configuração geométrica dessa lei, né, de Coulomb, ela está associando a ação de duas carguinhas. Então imaginamos o seguinte, olha, que eu tenho duas cargas aqui, uma carga Q1 e uma carga Q2, ok? Se essas cargas elas apresentam sinais opostos, a ação de uma carga sobre a outra faz com que haja uma repulsão, ou seja, você vai ter uma repulsão entre as cargas. Se essas cargas forem de sinais opostos, aí vamos apagar aqui e voltar com essa equação mais uma vez, então ocorre uma atração entre essas cargas. Então eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2, eu tenho sinal positivo, sinal negativo, são cargas de sinais opostos, então ocorre aí nesse caso uma atração. Agora, quando eu estou mencionando a ação de uma força, então o que eu, na verdade, estou mensurando é a ação de uma carga sobre a outra. É isso que eu vou estar aqui representando. E aí, mais uma vez, voltando aqui também delimitar que esse K é uma constante, né, associada à força entre essas cargas, que nós vamos aqui conhecer mais adiante. Bom, a natureza da ação da força entre as cargas, quando eu quero calcular, envolve como vetorialmente ela vai se seguir. A ideia é muito simples de você analisar. Se a natureza da ação das cargas envolvidas for do mesmo sinal, né, então a ação da força ela aponta na mesma direção do vetor unitário R. Ou seja, se eu tenho aqui duas cargas, uma carga Q1, né, uma carga Q2, vamos colocar aqui uma Q1 e Q2, então a ação de repulsão é no sentido, na direção, né,
do vetor unitário. Se a ação das cargas é de atração, ou seja, cargas de sinais opostos, então a ação é no sentido Q1 e Q2 aí de atração, ou seja, ela vai no sentido oposto ao do vetor unitário R. Então essa é a ação em termos da força. É natural que ao calcular a ação da força eu não tenha apenas o módulo, seria o valor dessa ação de duas ou mais forças existentes sobre duas cargas, mas sim em direção e sentido. Em termos modulares, essa fórmula que nós temos aqui, ela fica escrita da seguinte maneira. Então, se formos escrever essa lei de Coulomb em termos modulares, eu tenho que a ação da força entre as cargas é escrita como K vezes Q1, vezes Q2 sobre R ao quadrado. E aí, fundamental, como em tudo que nós trabalhamos em física, é o conhecimento das unidades envolvidas no processo. Normalmente, a força vai ser dada em newtons, essa distância R é em metros, e a carga é dada em homenagem a Coulomb, a uma unidade chamada Coulomb, com a letra C, que ela está associada, na verdade, ao conceito de corrente, que nós vamos estudar um pouquinho mais adiante. Convenciona-se que carga é Coulomb, porque corrente é uma taxa de variação da carga em função do tempo. Se porventura eu venho e isolo a minha carga aqui dq, um elemento de carga qualquer, essa carga é escrita como sendo o produto da ação da corrente por unidade de tempo. Ou seja, o Coulomb, que é um valor de carga Q, é na verdade o produto de 1 ampere, unidade de corrente, por unidade de tempo, que é dada em segundo. Então, essa é uma definição. E a constante K? Essa constante K ela é dada e dimensionalmente ela é dada em termos do quê? Da ação dessas três unidades envolvidas, desses três elementos envolvidos. Ou seja, se eu isolo K nessa equação, ele vai ficar escrito como F vezes R ao quadrado sobre Q1 vezes Q2. Portanto, a ação da constante K em termos de unidade, dimensionalmente, ela é escrita como dimensão o produto da força, que é dada em newtons, pela distância em metro, que aqui no caso é escrito ao quadrado, e pela ação da carga, no caso aqui, Coulomb, escrito como Coulomb ao quadrado. E aí, essa constante, ela é dada para nós. E em termos matemáticos, numéricos, ela é escrita aproximadamente como 9 vezes 10 a nona. Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. Muitas obras, muitos livros também, eles se referem a essa constante K, como sendo dada através de uma representação chamada permissividade do vácuo. Ou seja, o K, em muitas obras, é escrito na forma de 1 sobre 4 πε0, onde esse ε0 aqui é uma constante de permissividade. Permissividade do vácuo, que é uma propriedade associada à natureza da ação da força entre as cargas. Essa constante, nesse contexto, ela é dada através de 8,85 vezes 10 a menos 12, aí ao contrário, Coulomb ao quadrado por Newton metro quadrado. Não há necessidade de decorar essas duas expressões, porque isso naturalmente vai ser dado para vocês como informação na resolução de um exercício ou na resolução de uma prova. Tá? Então, muitas vezes, quando você se deparar na pesquisa da ação da força entre duas cargas, ela pode ser dada também em módulo por esse outro formato. 1 sobre 4 πε0, que multiplica aí, Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado.
Essa fórmula da força eletrostática, da força elétrica entre duas cargas, ela é muito parecida, e provavelmente vocês já estudaram, com a lei associada à força de atração gravitacional entre dois objetos de massa m, ou a lei de gravitação universal de Newton, que é dada através dessa representação, onde G é uma constante universal. Então as duas fórmulas são muito parecidas, né? São duas fórmulas que envolvem uma dimensão de força associada ao quadrado da distância, ao quadrado inverso da distância, só que tem diferenças cruciais. Essa lei de gravitação é uma lei atrativa, só vale para atração, enquanto essa vale para repulsão ou atração, dependendo da natureza das cargas. Existem também outras diferenças. Essa ação da força, gravitação Newton, ela é válida apenas no domínio de objetos em que você exclui, por exemplo, a natureza de objetos de estrutura atômica, onde essa lei de Coulomb ela ainda funciona. Ela foi testada, ela foi verificada e até o momento ela não foi contraprovada para casos em que você analisa objetos em estruturas atômicas ou estruturas intranucleares. No caso da força de ação gravitacional de Newton, ela já tem uma limitação nesse caso, onde ela é substituída pela mecânica quântica. Tá? Mas em termos, matemáticos, são equações muito parecidas. Só que essa discrepância. Em um caso, eu estou trabalhando com massa e no outro caso, no nosso caso de ataque aqui, nós vamos trabalhar com cargas. Essa é a ideia. Bom, algo que é também de grande interesse nosso, para estudar a força de ação entre duas ou mais cargas, é o uso de um princípio chamado de princípio de superposição. O que indica o princípio de superposição? Ele corresponde à ação de várias cargas sobre uma carga em específico e a natureza da força envolvida entre elas. Então, como é que isso se explica? Imagina que eu tenho aqui 5 cargas distribuídas de maneira aleatória. Vou chamar cada carga aqui, numericamente, 1, 2, 3, 4, 6 cargas. E eu queira calcular a ação da força resultante que as cargas exercem sobre a carga 1. Olha a natureza dessa notação. Força resultante sobre a carga 1. Em termos de nomenclatura, quando eu escrevo essa expressão, eu estou dizendo que a resultante é a ação de todas as outras cargas, a ação das outras cargas sobre a carga específica, que é a carga 1, ou seja, as outras cargas exercem uma ação sobre a carga 1, ou a carga 1 sofre uma ação de força exercida pelas outras cargas. Então, a 1 aqui sofre ação de força pelas outras cargas. Ou seja, o que está à direita da nossa vírgula pratica a ação, e quem está à esquerda sofre a ação. Então esse princípio de superposição, ele age de maneira independente aos pares e soma-se para entender qual é a natureza da composição da ação de todas as forças sobre uma carga específica, no caso desse exemplo da carga 1. Então nesse contexto, ao escrever esse princípio de superposição, a ideia é que matematicamente eu calcule a soma de todas as contribuições individuais da carga 2 sobre a carga 1, da carga 3 sobre a carga 1 e assim por diante, para calcular a ação da força como um todo. Em outras palavras, se eu quiser calcular a ação da força resultante que ocorre sobre uma carga 1, no caso aqui, ou a força total, nada mais estou fazendo que calcular a ação da carga 2 sobre a carga 1, nesse exemplo, da carga 3 sobre a carga 1, da carga 4 sobre a carga 1, da 5 sobre a 1,
dá 6 sobre A1. É isso que eu estou mencionando. E aí, mais uma vez, o primeiro número está indicando quem sofre a ação e o segundo número quem pratica a ação. Então a leitura é a ação que a carga 2 exerce sobre a carga 1, a ação que a carga 3 exerce sobre a carga 1, e assim sucessivamente. De modo que se eu tiver um sistema composto por N partículas, e se eu estender isso daqui no infinito, o que eu tenho é, naturalmente, aqui uma expressão que pode ser resumida através de uma representação simbólica, que é uma somatória. Ou seja, se eu escrevo isso aqui como F1N, essa ação de força resultante, né, que ocorre sobre essas cargas, né, pode ser compreendida assim, como uma somatória da ação das forças que são exercidas sobre a carga 1, as forças resultantes, a partir de um subíndice I, onde I representa uma carga específica 2 até a carga N qualquer. Tá? Então, muitas vezes você pode tomar contato com essa notação. Essa notação simplesmente está dizendo o seguinte, olha, que quando eu pegar a soma, essa somatória indica, através dessa notação, a soma de todas as cargas envolvidas, a segunda carga até a enésima carga, no nosso exemplo aqui, carga 6, sobre a carga 1, essa ação dessas forças corresponde à ação da força resultante. Ou o que nós queremos dizer aí como sendo o princípio da superposição. Essa é que é a ideia. Então agora nós vamos fazer um exemplo de como nós podemos calcular a força de ação entre duas cargas usando esse princípio de superposição e usando a ideia que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Essa que é a ideia. Tá? Então vamos lá, vamos montar um exemplinho de como isso pode ser calculado. Então imagina que eu tenho o seguinte, ó, vamos colocar aqui exemplo 1. Exemplo. Vamos colocar 3 situações em cargas aqui. Imagina que eu tenha um sistema composto por 2 cargas, sejam 2 cargas, né? Q1 e Q2, sejam 2 cargas, uma Q1 e uma Q2. Vamos colocar aqui desse modo, de maneira que a carga Q1 tenha um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e a carga Q2 tem o valor de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Digamos que eu tenha isso. E aí nós vamos resolver para cada caso uma situação específica, né, mediante um diagrama. Então nesse primeiro diagrama aqui, digamos que nós tenhamos aqui as 2 cargas. Essas cargas são de sinais iguais. Vamos colocar aqui uma carga Q1, uma carga Q2, vamos fazer isso. Vamos colocar uma distância aqui que eu vou chamar de R, onde essa distância também é conhecida. Vamos colocar essa distância como sendo 0,02 metros e que essas cargas sejam ambas positivas. E aí a minha pergunta seria o seguinte, olha, qual a ação da força resultante que a carga 2 exerce sobre a carga 1? Essa que seria a ideia a ser explorada no nosso exemplo de momento. Então, o que eu quero saber é a ação da força eletrostática que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Esse seria meu problema de início. Então, como é que a gente vai atacar esse problema? Primeira coisa, nós sabemos que as cargas aqui dadas são de sinais iguais. Segundo, o que é pedido é a ação da carga 2 sobre a carga 1. Então, sem fazer conta, eu já sei qual é a direção da ação da força que está sendo aplicada aqui. É uma ação de repulsão, que vai ser calculada sobre a carga 1. Lembrem? É a carga que está sofrendo a ação. Então, numericamente, né, quando nós formos calcular essa ação de força,
nós sabemos para onde que vai apontar a direção do meu vetor, né, de força. Então, em termos de ação, quando eu calcular a resultante, né, sobre essa carga, que é a carga Q1, essa ação da força vai ocorrer aqui, ó, no sentido oposto ao do movimento. Ou seja, sentido oposto ao do eixo positivo. Então, como é que agora eu calculo isso numericamente? Agora eu vou fazer o cálculo que envolve o uso, né, da lei de Coulomb. Então, F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado. Ok, então como é que eu faço essa conta aqui? Então, essa conta indica o seguinte, que eu vou pegar a minha força F e vou substituir pela constante K que é dada, 9 vezes 10 a nona, e pela ação das cargas que foram dadas aí como constante, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 33,2, né, que é a carga 2 vezes 10 a menos 19, e tudo isso sendo dividido pela distância aí, que também é dada por 0,02. Só que aqui é necessário que esteja ao quadrado. É claro que nesse estágio é necessário que você use uma calculadora, mas, se possível, desenvolva o exercício até onde você puder manualmente, para depois usar a calculadora apenas na parte final. Ou, se possível, resolvê-lo todo manualmente, embora uma calculadora já te dê o resultado. Se usarmos uma calculadora, a recomendação é de uma calculadora similar a essa, uma Casio, né? Sem fazer propaganda aqui dela, mas uma parecida com essa, que ela te permite gerar o resultado sem muitos problemas. O que eu vou fazer aqui é escrever a linha de comando necessária para o cálculo dessa ação de força. Então, quando você usar uma calculadora desse tipo aqui para gerar a resposta, você vai digitar na calculadora, né? Vamos colocar aqui, ó, na calculadora, o seguinte comando. Então, 9, tem uma tecla aí embaixo da calculadora chamada ESP. Essa tecla ESP, ela vai fazer o papel de base 10, ou seja, ela vai servir para te indicar que eu vou trabalhar com base 10. Vou pegar um outro pincel aqui. Você entra com o algarismo 9 e aí na sequência, com o sinal de vezes, faz exatamente as mesmas operações que a gente fez aqui para o 9, 10, 9. Então 1,6, né? ESP de novo. Na calculadora você tem uma teclinha entre parênteses com sinal de menos, essa daqui, você vai fazer usufruto dela. Essa tecla ela serve justamente para trabalhar com o negativo, 19, e a mesma coisa, vezes, vou fazer aqui 3,2, fazendo aqui embaixo, 3,2, mais uma vez ESP, tecla de menos, e o 19. E na sequência, você pode já dividir por 0,02 ao quadrado, o qual você faz assim, divisão, né, por 0,02, e aí você pode usar aqui a tecla, ó, de x quadrado, porque essa expressão está elevada ao quadrado. Então, quando você fizer todo esse caminho, e aí nós vamos reproduzir exatamente como está aqui no quadro, 9, ESP 9 vezes 1,6, ESP menos 19 vezes 3,2 ESP menos 19 dividido por 0,02 ao quadrado, você vai chegar numa resposta em notação científica de preferência como 1,152 vezes 10 a menos 24 newtons. Então, esse aqui é o módulo da ação da força gravitacional, força elétrica entre essas duas partículas. Só que a gente tem que lembrar, mais uma vez, voltando aqui no enunciado, né, que esse é o módulo, né, mas também temos que determinar o sentido e orientação dessas partículas. Então, como a ação
E aí a gente volta mais uma vez aqui para o nosso desenho. Como a ação da força de repulsão, então você tem aqui a carga 1, a carga 2, né? Vou colocar aqui, ambas são positivas, mas a ação da força é oposta ao movimento. Então, em termos vetoriais, o módulo é 1,152 vezes 10 a menos 24 newtons. Porém, em termos vetoriais, você escreve ela como sendo o quê? 1,152 vezes 10 a menos 24 newtons, correto? Com a direção do vetor unitário na direção Y, porém, como está na direção oposta, o sinal é negativo. Ou você pode escrever também que o módulo dessa ação de força é dado dessa natureza, a direção é horizontal, né? Direção horizontal, que forma um ângulo, né? Vamos colocar assim de modo mais genérico, uma força com módulo de 152 10 a 24 newtons, com orientação de 180 graus. Orientação de 180 graus. Por que 180 graus? Se nós pensarmos aqui nesse eixo cartesiano na horizontal, no sentido positivo, em relação ao eixo você tem 0 grau. Se eu me desloco a partir do meu eixo sem eixo positivo até na vertical, formando um ângulo de 90 graus, você tem essa reta perpendicular. Quando você vai e inclina até ficar de novo paralelo, você percorre mais 90 graus, 180 graus. Isso indica o sentido de orientação da ação da força resultante, que é no sentido de oposição do movimento. Então você pode escrever a resposta em termos, né, vetoriais nesse modo. Escreve com um vetor de força F na direção Y, direção do eixo X, porém negativo. Ou com um módulo de 1,152 vezes 10 a menos 24, com orientação de 180 graus, ou seja, orientação ao sentido oposto ao do movimento. Então, são duas etapas. Uma é você encontrar o módulo e a outra é você encontrar o sentido de orientação. É claro que quando você define a ação da força sobre a carga, você já tem um caminho muito mais facilitado para resolver o exercício, ok? Então vamos resolver o mesmo exercício agora com uma variação. Vamos inserir uma terceira carga entre as cargas Q1 e Q2 e calcular a ação dessa força resultante. É o que a gente vai fazer agora. Então, digamos agora que eu tenho o seguinte, que eu trabalho, no caso do item B aqui, como sendo duas cargas, as mesmas cargas, uma carga Q1, uma carga Q2. Essas cargas são ambas positivas, elas estão a uma distância R, né, aquele mesmo R, uma carga Q1 e Q2 da mesma natureza, só que agora eu tenho uma carga Q3 aqui. Vou colocar uma carga Q3, essa carga vai ser uma carga negativa, vamos colocar aqui no exemplo, uma carga, Q3 negativa, de menos 3,2, com Q3 aqui, ó, menos 3,2 vezes 10 a menos 19, coulombs, tá? E essa carga, ela estará a uma distância de 3/4 de R da carga 1, ou seja, 3/4 de R dessa carga 1. E aí, mais uma vez, a intenção é calcular a ação das forças resultantes sobre a carga 1. Ou seja, que ele quer aqui, mais uma vez, calcular a ação da força resultante, ou a força total, que as outras cargas, no caso a carga 2 e a carga 3, exercem sobre a carga 1. Primeira coisa, nós temos agora aqui o uso do princípio da superposição. O segundo é que a presença da carga 3 não vai afetar a repulsão ou a atração que existe entre a carga 1 e a carga 2. Então, de modo que
quando eu analisar em termos vetoriais as forças envolvidas, o que nós teremos agora é o seguinte, nós vamos apagar apenas esse pedacinho aqui, vamos colocar aqui de novo a ação das cargas que estão envolvidas, só que dimensionando as forças agora. Então tem a carga Q1 que é positiva aqui. Nós já sabemos pelo primeiro exemplo, no caso do item A aí, que você tem a ação de uma carga 2 sobre a carga Q1, que é oposta na direção do sentido do eixo. Ora, em relação à carga 3 e à carga Q1, as cargas são de sinais opostos, então vai haver uma atração. E aí é algo que a gente vai reiterar como sendo muito importante. Lá no nosso enunciado, a carga Q1 tem 1,6 × 10⁻⁹ coulomb e a carga Q2 tem em módulo o mesmo valor da carga Q3. Como a distância entre essas cargas daqui é menor, 3/4 de R, além de ocorrer uma atração, essa atração é naturalmente maior do que a repulsão que existe entre a carga Q1 e Q2. Por quê? Porque a carga Q2 está mais distante da carga Q1. Elas têm a mesma carga, porém ocorre uma repulsão que modularmente é menor do que a atração que existe entre essa carga 3 sobre a carga 1. Então, o desenho vetorial da ação das forças está ocorrendo aqui. Isso é interessante porque eu já sei que a força resultante que vai ser extraída daqui é a subtração do que ocorre da carga Q3 sobre a carga 1 pela carga 2 sobre a carga 1. Tá? E mais outra coisa, isso aqui já me dá uma questão da orientação associada ao sentido da força resultante. É o que a gente vai fazer agora. E aí, da mesma maneira como no caso anterior, nós vamos dividir o problema em duas partes. Primeiro, a gente calcula a ação da força da carga 2 sobre a carga 1 em módulo. Na verdade, a gente vai colar o resultado que a gente já tem e aí a gente vai calcular a ação da carga 3 sobre a carga 1. Então, vamos lá. O primeiro caso, em módulo, né? Vamos colocar aqui, em módulo, isso vamos deixar assim nessa notação, é 1,152 vezes 10 a menos 24 newtons. É a ação da força que nós calculamos. E para a carga 3 sobre a carga 1, o caminho é o mesmo. Então vamos escrever matematicamente, né, como nós fizemos no primeiro caso, colocar as mesmas expressões, 9 vezes 10 a nona, 3,2 vezes 10 a menos 19, 3,2 vezes 10 a menos 19, as duas cargas envolvidas. E aí agora eu vou trabalhar com 3/4 da distância, ou 3/4, né, de 0,02 ao quadrado. É isso que ele está mencionando, ok? E aí, para fazer esse cálculo, nós já temos aqui o primeiro, nós vamos agora para o segundo. Então, a mesma história. Então, vamos lá, 9, ESP 9, a linha de comando é a mesma, vezes 3,2 ESP menos... vamos lá de novo, apertei uma tecla sem querer aqui, 9 ESP 9, vezes 3,2 ESP menos 19, vezes 3,2 ESP menos 19, dividido, e aí a gente escreve. Uma coisa interessante, às vezes, quando ocorre dessa forma, é colocar parênteses. Aí você pode usar o parênteses aqui na calculadora. São essas duas teclas. Ou já calcular isso aqui direto, que seria 3/4 de 0,02 como 0,015, fazendo essa conta aqui. Tanto faz. Então, daqui eu teria 3, né, vezes 0,02 dividido por 4, e isso elevado ao quadrado. Então, ao fazer essas contas aí, você vai obter um resultado, que é o resultado que nós vamos aqui seguir. E aí, fazendo as contas, o resultado numérico aqui é da ordem de 1, fazendo a conta aqui, aqui deu uma pequena apagada aqui na minha calculadora. R$ 2,05 vezes 10 a menos 24. Então, só refazendo aqui mais uma vez, que apagou aqui o 9, ESP 9, o visor da calculadora, 3,2 ESP menos 19 vezes 3,2 ESP. Aqui na verdade é a carga Q1 que é
carga Q1 não é 3,2, né? A carga Q1 é 1,6. 1,6, estava calculando as mesmas cargas, tá? Não é a carga Q1 que vale 3,2. Quem vale 3,2 é a carga 3, que também tem o mesmo valor da carga 2. Então, só refazendo o cálculo aqui, ainda bem que no visor aqui eu apaguei sem querer, apertando o dedo, mas vamos fazer o cálculo correto. 1,6 ESP menos 19, 1,6 ESP menos 19, vezes 3,2 ESP menos 19. E aí sim, dividido por 3 vezes 0,02, dividido por 4, elevando isso aqui ao quadrado. E aí sim a gente obtém o valor aproximado, agora sim, vamos fazer aqui embaixo, o módulo de F13, como sendo aproximadamente 2,05 vezes 10 a menos 24 newtons. Que bate aqui com um resultado que está nas minhas anotações. Então está correto agora, que eu estava substituindo a carga Q1, colocando o valor, na verdade, que é da carga Q2. O Q1 é 1,6. Beleza, a gente calculou esse cara aqui. E aí nós temos os módulos. Agora nós vamos para a ação da força resultante. Então a força resultante, que você vai calcular, é a ação das forças existentes no processo. Então você tem que a força resultante, aí é a ação da soma da força 2 sobre a força 1 pela ação da força 3 sobre a força 1, pelo princípio de superposição. Então numericamente nós já calculamos, né? Nós temos uma e a outra. Então nós temos lá menos 1,152, em termos vetoriais, ó. Uma é negativa, que está no sentido oposto do movimento, menos 1,152 vezes 10 a menos 24 newtons na direção I, e a outra é positiva, mais 2,05 vezes 10 a menos 24 newtons na direção I. Então, em termos vetoriais, aí é só fazer as contas, né? As bases são as mesmas, então você faz 2,05 menos 1,152, você obtém aí aproximadamente, vamos arredondar aqui para 0,9 vezes 10 a menos 24 newtons na direção I. Se quiser colocar em notação científica, isso equivale a escrever 9 vezes 10 a menos 25 newtons, isso na direção I. Isso aqui é a representação da força resultante, né, no caso do item B. Ou, se preferir também, esse resultado, ele apresenta esse módulo, né, da força resultante, de 9 vezes 10 a menos 25 newtons, com orientação, né, com orientação de 0 grau. Por que 0 grau? Porque a ação da força está no mesmo sentido do eixo. Orientação de 0 grau. Essa que é a ideia que está por trás aí do item B, ao ser resolvido esse exemplo. Então agora nós vamos para um terceiro caso, em que nós temos uma quarta carga, e essa carga não está no mesmo plano das cargas Q1 e Q2. Esse nós vamos fazer agora. Então, nesse mesmo exemplo, no item C, nós vamos para a mesma configuração das cargas, né? Uma carga Q1, uma carga Q2, ambas são positivas, só que agora nós temos uma configuração de carga no plano, né? Fora da ação das cargas que estão envolvidas no processo. Então, digamos que nós tenhamos aqui no nosso exemplo o seguinte: que você tem uma ação de uma carga com a seguinte dimensão. Então você tem o centro na carga Q1, que é o que a gente quer calcular, e você tem uma carga Q4, né, para diferenciar da carga Q3 lá, uma carga Q4, né, que é negativa, ambas aqui são positivas, né, essas duas cargas,
e que esteja uma distância também de 3/4 de R, né? Está uma distância de 3/4 de R. Essa carga Q4, vamos colocar aqui, essa carga tem uma ação, deixa eu colocar aqui, pegar aqui a segunda anotação que eu tenho, de valor, vou pegar aqui no enunciado, de menos 3,2, né? Menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vamos supor que tenhamos isso aí, com essa distância de menos 3/4 de R. Então, qual que é a ideia aqui? A questão agora é que eu não posso somar, como eu somei no caso do item B, essa carga aqui 4. E aí o propósito é o mesmo, calculação das forças resultantes sobre a carga 1. Então essa força resultante, ela sai da ação da força que a carga 2 exerce sobre a carga 1, mas agora a ação da força 4 sobre a carga 1. O X da questão agora é desenvolver aqui, porque essa ação de força nós já conhecemos do item A. E aí é que vem uma questão interessante, porque é necessário para esse processo a decomposição dessas forças. Ou seja, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo somar vetorialmente porque Q4 está no plano, está fora do plano de ação das cargas Q1 e Q2. Então a ideia é trabalhar com decomposição vetorial. Eu vou fazer uma decomposição. Então nesse processo de decomposição, o que eu tenho aqui para analisar é o seguinte, que a ação da minha carga aqui 4, né, ela pode ser, né, mensurada em termos do ângulo de orientação entre a carga Q1 e ela. Digamos que para o exemplo aqui de ataque nosso, esse ângulo seja de 60 graus, do qual eu vou chamar ele de θ. θ igual a 60 graus. Sempre lembrando que eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Ok. Para fazer essa decomposição, eu vou ter que utilizar relações trigonométricas que correspondem a você lembrar as definições de seno e cosseno. Então, nesse processo, ao fazer essa decomposição, o que eu preciso aí determinar é qual a relação que envolve seno e cosseno para os dois casos. Então, a ação do seno é a ação do cateto oposto pela hipotenusa e o cosseno a ação do cateto adjacente pela hipotenusa. Como eu vou trabalhar com a ação de forças, então eu vou calcular a ação da força que a carga 4 exerce sobre a carga 1 em relação ao eixo Y, cateto oposto sobre hipotenusa, e para o cosseno a ação da resultante da força 4 sobre a carga 1 em X pela ação da força 4 sobre a carga 1. Então, isolando essas duas ações de força, o que eu tenho é o seguinte, que o meu F de 1,4y, vamos colocar assim, é igual a F1,4 multiplicado pelo seno do ângulo, ou seja, o módulo da ação da força 4 sobre a carga 1, e a ação da força 4 sobre a carga 1 no eixo X é dado pelo módulo da ação da força 4 sobre a carga 1 pelo cosseno do ângulo, onde esse ângulo aí oferecido é de 60 graus. Ok. O que eu preciso agora é usar a lei de Coulomb para calcular a ação da magnitude dessa força da carga 4 sobre a carga 1. É isso que eu preciso fazer. Então, o que eu preciso agora é calcular isso aqui, ó, em módulo. Então, eu venho e escrevo 9 vezes 10 a nona, 1,6, que é o valor da carga Q1, vezes 10 a menos 19, vezes 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Como a gente sabe que o valor aí da distância é dado, 3/4 de R ao quadrado, então nós temos aí condições de mensurar essa ação de força. Então, essa ação de força já foi inclusive calculada lá no primeiro caso. Obtemos aqui das anotações que eu fiz, que é de 2,05 vezes 10 a menos 24. Então, isso daqui nós já calculamos
era aproximadamente 2,05 vezes 10 a menos 24 newtons. Então nós vamos fazer uso dessa relação para poder calcular agora a ação das forças, né? Que foram decompostas no eixo x e no eixo y. Isso calculando seno e cosseno de cada um deles. Então vamos lá. Quando eu calculo a ação da força 4 sobre a força 1 em relação ao eixo, né? Então quando eu calculo, deixa eu pegar aqui esse outro pincel. Quando eu calculo F de 1,4 em x, eu vou calcular esse 2,05 vezes 10 a menos 24, e aí multiplicando pelo cosseno do ângulo de 60 graus. E para fazer o cálculo aqui embaixo do F de 1,4y, eu faço a mesma conta, vezes 10 a menos 24, multiplicado pelo seno do ângulo. É isso que eu preciso fazer. E aí eu uso mais uma vez a calculadora. Você trabalha com as mesmas expressões, 2,05 ESP, né, menos 24, e multiplica pelo cosseno de um e do outro. Então, pelo cosseno de 60 graus, você multiplica aí, você vai obter 1,02, aproximadamente 1,025 vezes 10 a menos 24 newtons, para um caso. E aí, para o outro, fazendo a mesma conta, 2,05 ESP menos 24, seno de 60 graus, isso vai gerar aproximadamente 1,78 vezes 10 a menos 24 newtons. Fundamental, pessoal, é que ao colocar o modo da calculadora, você vai na tecla Mode 2 vezes, ela tem que estar setada no modo Degrees, modo grau, que é o primeiro, o número 1 que está aqui. Se estiver no modo radiano, basta você faça a mudança para poder gerar o resultado dentro dessa linha. Então, daí, o que eu tenho agora é a magnitude da ação dessas forças. Então, o que eu faço? Agora eu vou trabalhar com a soma vetorial e gerar o resultado que eu quero. Então, assim como nos dois casos, no caso do item A e do item B, nós temos a ação das forças envolvidas. Então, como a ação é sobre a carga 1, nós já sabemos que existe uma resultante aqui de F2 sobre 1. E agora nós vamos calcular a ação das resultantes sobre a carga 1 devido à ação da carga 4, que está aqui. Então, a carga Q1, correto? Sobre ela existe a ação da força 4. Então, você tem o quê? Você tem a ação de uma força F14 em Y. Você tem um F14Y. E você tem um F14X. O que você observa, então, é o seguinte, que na decomposição, a ação da força resultante está aqui. Essa é a ideia da força resultante da carga 4 sobre a carga 1. É isso que nós temos. Naturalmente, quando você observa em relação ao semieixo positivo x, né, o ângulo gerado é esse ângulo aqui, que nós vamos calcular. Então, nós precisamos dessa informação para poder gerar o resultado. E, naturalmente, ao calcular, você vai conseguir gerar a resposta como um todo. É isso que nós pretendemos agora ao fazer essas contas. Então, vamos lá. Ao somar a resultante de todas as forças envolvidas, né, vamos calcular isso, F da resultante em 1, o que eu tenho é uma ação de menos 1, aí a gente pega lá a carga 1, F12, né? Vamos lá, menos 1,15 vezes 10 a menos 24, isso na direção I, correto? Depois nós vamos pegar mais a ação de 2, primeiro F de 1,
F resultante menos 1,15, ok? Aí sim, mais o 2,05 vezes o cosseno, que é, na verdade, menos... Vamos colocar todo ele aqui, 2,05 vezes 10 a menos 24, só para lembrarmos que é o cosseno de 60 graus, que nós calculamos antes. E isso vai gerar para nós, né, uma ação de força resultante em X, né? Isso aqui é em X ainda. Nós estamos calculando em X, como sendo da ordem de menos 1, né, só fazendo as contas, menos 1,25 vezes 10 a menos 25 newtons, já convertido para a unidade em notação científica. Ok, então desse modo nós temos o seguinte: como a ação da força resultante de Y é só dessa natureza, então a força resultante total sobre 1, né, é a contribuição de menos 1,25 vezes 10 a menos 25 newtons, correto? Isso na direção em I, mais a contribuição de 1,78 vezes 10 a menos 24 newtons. Como nesse caso é positivo em relação ao eixo Y, o vetor de direção aí é o vetor J. Então essa que é a resposta em termos vetoriais, né? Então em termos vetoriais nós temos essa contribuição. Então de modo que você tem aqui a resultante como sendo uma soma em X, que é devido a essa informação do F12 que nós já tínhamos, com o F de 14x que nós já tínhamos calculado, cujo valor em soma gera esse resultado. E aí nós vamos somar agora com a contribuição em Y, que é só dessa maneira, que aqui é dada dessa forma. Então isso aqui é a ação da força resultante em termos vetoriais. Agora, a força resultante em termos modulares é definida de outro modo, como sendo o quadrado dessas expressões. Então, nesse caso, quando eu calcular o módulo dessa expressão, né, ou seja, em termos modulares, a força total vai ser dado como sendo a raiz quadrada dessas duas contribuições, de menos 1,25 vezes 10 a menos 25 ao quadrado mais 1,78 vezes 10 a menos 24, e tudo isso aqui ao quadrado. Da mesma maneira que nós fizemos anteriormente, nós podemos usar a calculadora para poder gerar o resultado. E aí, qual é o caminho matemático que você vai usar? Você vai elevar as duas expressões ao quadrado e na sequência extrair uma raiz. Então você pode escrever, abre parênteses, menos 1,25, ESP, menos 25 ao quadrado, mais, abre outro parênteses, 1,78, ESP, menos 24 ao quadrado, soma e na sequência tira a raiz. O resultado aqui aproximado da força resultante é de 1,78 vezes 10 a menos 24. É aproximadamente o resultado da ação da força em Y. Termina aí o exercício? Não. Algo também que a gente precisa determinar é a ação do ângulo, né? Determinar o ângulo que está associado às duas forças envolvidas. Então lá na nossa orientação, voltando ali à nossa análise, né? Nós temos uma ação de força resultante aqui, 2 sobre 1, né? E a ação da força F14, que estava aqui. É óbvio que quando eu analiso aqui a ação das forças entre os ângulos, vai ser um ângulo maior que 90 graus. Mas nós vamos calcular primeiro o ângulo que está associado aqui, ó, que eu vou chamar de θ, que é devido à decomposição da força F14x pela ação da força decomposta F14y. Então daqui, para aferir esse ângulo, nós vamos calcular a tangente, né? Tangente de θ, como sendo a razão entre o cateto oposto, F14y,
pelo cateto adjacente, que é F14x. Em outras palavras, o ângulo que eu quero é um arco cuja tangente é a razão entre essas duas forças. É isso que eu quero. Ok, como é que eu vou obter isso aqui na calculadora, né? Aí na calculadora você vai usar uma tecla de inversão, a tecla tangente a -1, ou você vai digitar Shift tangente, ele vai gerar o arco tangente ou tangente a -1, abre parênteses e vai colocar as expressões das forças envolvidas. Então você tem lá menos 1,78, ESP menos 24, dividido por 1,25 ESP menos 25. Fecha, vai gerar um ângulo aí de aproximadamente, né, menos 86 graus. Ou seja, esse é o ângulo que está sendo medido a partir do semi-eixo X até aqui. Só que como você quer a ação do ângulo entre essas duas forças, a soma dos ângulos complementares é 180 graus, então você vai obter menos 86 mais 180 graus. Fazendo essas contas, você vai chegar no resultado de 94 graus, que é justamente o ângulo de orientação entre a força F12 e a força F14, cuja resultante é de 1,78 vezes 10 a menos 24 newtons. No visual, é possível perceber que o ângulo é maior que 90, porém menor que 120, em função da complementaridade deles. Então isso finaliza aí a nossa primeira aula de cargas elétricas com algumas aplicações, com uma aplicação sobre a ação dessas forças, quando temos dois sistemas de cargas no plano. Ok? É isso. Obrigado e até a próxima aula.